Bom dia, eu sou Ivone Braga, fundadora do Instituto Pipoquinha. Estamos aqui no nosso 16º Pipocast, na nossa 3ª edição hoje, com a doutora Karine. Seja bem-vinda mais uma vez. Bruno, seja bem-vindo. Gratidão pela presença de vocês, a parceria com o Instituto Pipoquinha, trazendo essa missão em despertar o brilho, né, da educação, a inclusão, o impacto social que a empresa de vocês fazem através do Instituto, com projetos que inspiram e capacitam e conectam com o Instituto Pipoquinha e com a instituição em movimento de mudanças, como a vida de vocês, a profissão de vocês, né? Que torna também a transformação, né? Então, hoje, Bruno, inicia aí falando um pouco quem é o Bruno, quem é a Prudential, né? Explica um pouquinho aí pra gente aí. Bom dia a todos, inicialmente, né? Obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar desse podcast e fazer parte dessa instituição que a gente valoriza tanto e admira tanto aqui no DF. Vamos lá, sobre mim, eu sou Bruno Vieira, eu faço parte hoje da Prudential, eu tenho uma franquia da Prudential, eu trabalho principalmente com a parte de seguros, né? Uhum. Seguros de vida e seguros em vida, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aqui. Sim. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. Karine, se apresenta aí mais uma vez, né? Falando o que é a Karine, o que é a Castro Vale Odontologia, que hoje, inclusive, gente, a gente está aqui fazendo o Pipocast na Castro Vale Odontologia. E obrigada pelo acolhimento. Imagina, Ivone, é sempre um prazer a gente estar aqui com você, com o Instituto Pipoquinha, realmente assim, transformando vidas, né? Uhum. Então, primeiramente, eu sou Karine Castro, eu sou dentista, sou mãe, sou esposa e, na verdade, a gente faz todos os papéis, né? Os papéis aqui de uma mulher empresária. E com a Castro Vale Odontologia, que estamos aqui há 27 anos transformando vidas e sorrisos. Isso. E também, Karine, assim, é um grande desafio, né? Mulher, como você citou, você é mãe, você é mulher, né? Você é empreendedora, empresária. E realmente, assim, todo esse jogo de cintura que a mulher faz, né? Para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E realmente você faz transformação de vidas, na vida também dos idosos, daquelas pessoas que cuidaram de nós, né? Isso. E aí me fala um pouquinho do que é o bruxismo. Sim. Né? Que você trabalha muito nessa área também, né? Sim, sim. Então, na verdade, é bem importante a gente estar falando sobre isso, até mesmo porque nós tivemos, assim, após a pandemia, nós tivemos, assim, um aumento muito grande, e não apenas do bruxismo, que seria o ranger dos dentes, que faz barulho, que faz o movimento, né, da mandíbula, e que pode ser muito conhecido como o ranger dos dentes noturno, à noite. Mas o que nós também temos, que também é muito prejudicial, é o apertamento dentário. E isso aumentou mais de 60% pós-pandemia. Então, as pessoas elas estão ficando muito mais tempo trabalhando em frente ao computador, muitas reuniões de trabalho, né, nos computadores online. E muito disso você vai começando a ter o seu corpo falando ali por você. E quando você vai ver, você está apertando os dentes durante o dia também. Então, o que mais está acontecendo são pacientes jovens mesmo, de 20 e poucos anos, não tem cárie nenhuma, porém eles estão tendo problemas, né, de dores musculares, até mesmo fratura de dentes devido ao apertamento que acontece no diurno, o apertamento dentário, e à noite, pela ansiedade, o paciente também ele faz o bruxismo. Então, assim, eu falo que a gente está numa era, né, de muita informação. Nós temos aí internet, nós temos, né, o IA, inteligência artificial. Então, são muitas informações que nós temos diariamente e ao mesmo tempo. E a nossa cabeça não para. Né? A gente está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, isso tudo, quando a gente senta e a gente vai deitar e a gente vai dormir, tá tudo ainda muito ligado. A gente não desliga, né? A gente não consegue desligar. E, consequentemente, está tendo um aumento de bruxismo, porque a ansiedade aumentou muito. Então, você está tendo muitos desgastes nos dentes e até fraturas e perdas de dentes por esses movimentos, que são movimentos involuntários e que a gente precisa realmente alertar o paciente. Sim, e é importante. E hoje, linkando esse tema aí do bruxismo, né? A gente está aqui com o Bruno. Me explica aí, Bruno,
quais os tipos de seguro em vida, né? Que hoje nós estamos falando de seguro em vida. Quais disponíveis, né? Que ele pode inspirar e diferenciar os seguros em vidas temporários e permanentes resgatáveis. Me explica aí um pouco sobre essa questão. Ótima pergunta, Ivone. Exatamente assim, no mercado de seguros, isso não é tão óbvio, né, tão técnico. Existem algumas divisões na estruturação do produto. A principal delas é essa parte do seguro vitalício e o seguro temporário. Eu acho que essas são as duas grandes subdivisões que a gente tem, que muitas vezes a gente não entende. Vou começar explicando o temporário, que eu acho que fica mais claro, até porque a gente tem mais contato com ele normalmente. Sim. Como é que funciona o seguro temporário? É como se você estivesse alugando um capital segurado. Você paga um prêmio, e diferente do que a gente pensa, que o prêmio é o que a gente recebe, o prêmio no seguro é o que a gente paga, né? Você paga um prêmio para ter direito a um capital segurado, e aí se acontece durante o período de vigência da apólice algum sinistro, a família ou a pessoa recebe aquele capital segurado. A gente fala de seguro de vida, por exemplo, faleceu durante a vigência da apólice, a família recebe aquele valor. Essa é uma apólice temporária. Parei de pagar, parei de ter direito ao capital segurado e o valor que eu paguei durante aquele período, eu não tenho acesso a nenhuma parte dele. Esse é o seguro temporário. Só que existe um seguro, principalmente nos Estados Unidos, a gente trouxe muito desse molde aqui para o Brasil, que é o seguro que a gente chama de vitalício. Esse seguro, ele funciona da seguinte forma, é como se eu estivesse adquirindo um capital segurado, diferentemente de alugar. Então, eu pago durante um período pré-determinado, isso é acordado anteriormente, chega no final daquele período, eu paro de pagar os prêmios e agora aquele capital segurado é meu. Se acontece algum sinistro durante o período da apólice, recebe o capital segurado normalmente, mas o ponto é que se não acontece o sinistro, e eu decido, e eu mudo de ideia, por exemplo, não quero mais, não tenho tanta necessidade mais de ter seguro, meus filhos já estão criados, aquele prêmio que eu paguei para ter direito ao capital segurado, eu posso ter acesso a ele, como se fosse uma reserva. Né? Tecnicamente a gente chama de provisão matemática, mas é como se fosse uma reserva. Então essas duas divisões são bem interessantes, no Brasil a gente olha muito para isso, tanto o seguro vitalício quanto o temporário, cada um nas suas necessidades. Né? Acho que não tem melhor e pior, depende muito do cenário. Sim, é importante, né? E cada detalhe desse. Doutora Karine, qual a diferença da Clínica Castro Vale Odontologia, que é a sua especialidade, que você frisa muito em questão dos idosos, né? E você trabalha a parte do integrativa, né? O atendimento é em grupo, como que é? É protocolado? Como que funciona? É exclusivo só para adultos, idosos? Então, você usa uma tecnologia diferente? Na verdade, Ivone, muito bom. Assim, nós trabalhamos, na verdade, com todas as idades. Claro que a gente tem um trabalho, né, muito forte com os idosos, porque a gente tem uma acessibilidade muito boa. Então, nós estamos aqui no Shopping Liberty Mall. Então, é um shopping onde tem uma garagem privativa, onde que o cadeirante, uma pessoa que tem muita dificuldade de locomoção, geralmente, às vezes, o idoso acontece muito isso. Então, ele tem condições dele ter todo o apoio, porque aqui no shopping tem os brigadistas com as cadeiras de rodas. Sim. Então, mesmo aquele que não é cadeirante, mas que tem dificuldade de locomoção, ele desce na garagem, ele vai ter a cadeira de rodas, ele sobe até aqui. A gente tem toda a acessibilidade até chegar à clínica. Então, todos os consultórios, a cadeira de rodas entra e você consegue colocar esse paciente sentado na cadeira com uma facilidade muito grande. Então, a gente tem toda essa facilidade para esse idoso, que principalmente quando eles estão tendo esse problema de locomoção. E nós temos, na verdade, esse protocolo, né, com os idosos, porque a gente sabe o tanto que eles, assim, eles têm dificuldade, às vezes, de sair de casa, né? As dificuldades que eles têm de como que eu vou fazer, aonde que eu vou estacionar, como que vai ser todo esse processo. Então, a gente dá todo esse respaldo para esse paciente, esse acolhimento para esse paciente, para ele realmente se sentir como se ele estivesse em casa. Sim, e realmente a gente tem aqui, né, visitando, até como paciente também, a gente vê, né, o entusiasmo das idosas, né? Não, eu quero o atendimento com a doutora Karine, né? Eu já presenciei isso. Isso é importante, né? Até mesmo o diferencial que você tem sobre a questão da tecnologia, da integração, né? Também. Isso, essa parte da tecnologia, né? A gente tem a área da implantodontia, que são os implantes dentários. Então, nós temos, na verdade, uma técnica que é a cirurgia guiada, que é uma técnica de colocação dos implantes dentários de uma forma
com um planejamento muito virtual. Então, esse planejamento virtual, através das tomografias computadorizadas, a gente consegue fazer guias cirúrgicos e, geralmente, as cirurgias que às vezes demoravam, assim, 3 horas, 4 horas, a gente consegue fazer hoje em 30 minutos, 40 minutos. Então, isso realmente dá um conforto para o paciente, dá realmente uma previsibilidade muito grande para o tratamento e, consequentemente, você vai ter um resultado muito melhor daquele resultado do paciente que está querendo. Que é importante. Então, a tecnologia, né, ela tem que ser a favor da gente. E, com isso, a gente favorece muito os pacientes com eficiência, com rapidez, com segurança e com essa credibilidade que a gente tem há 27 anos. E para pessoas, né, odontólogas como você, doutora Karine, vem o Bruno, né, especialista em seguro em vida, oferecendo esses benefícios em vida. Explica um pouquinho como que você oferece esses para esses odontólogos, né, o pessoal da saúde, Bruno. De fato, Ivone, assim, uma das grandes atuações que a gente tem no escritório é justamente profissionais da área da saúde, principalmente odontólogos, justamente por depender muito da integridade física para trabalhar e gerar renda. Se a gente fala de um dentista, por exemplo, se ele tem algum problema com a integridade física dele que impede ele de trabalhar, a renda dele é praticamente zero. A não ser que ele já esteja ali numa situação de empresário, de clínicas. Na maior parte das vezes não é isso que acontece. E aí, linkando com isso que você falou sobre seguro em vida, existem proteções nesse sentido que dão coberturas em imprevistos, não necessariamente morte, que é o que a gente entende como seguro de vida, né? Mas proteções em vida também. Por exemplo, se um dentista, recentemente no escritório, a gente pagou um benefício, uma dentista cliente nossa que quebrou o braço. E aí, como que um dentista com o braço quebrado não consegue atender, né? Então, nesse caso, a gente entra com a cobertura de fratura óssea, por exemplo, uma cobertura em vida, junto com a apólice ali. Normalmente é uma cobertura temporária que vai se estender enquanto a pessoa exerce ali o trabalho. Exatamente. Então, profissionais da área da saúde tendem a necessitar muito desse tipo de trabalho, que é um trabalho aí que mantém a tranquilidade, até relacionado com o bruxismo, né? Essa ansiedade de, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu parar de trabalhar, como que ficam as contas, as crianças, a educação dos filhos. Essa parte do seguro em vida vem muito para resolver isso também. Até mesmo as pessoas que têm o bruxismo, que se fala, também pode fazer o seguro em vida com o Bruno, né? E também já se resguardar por questões futuras, né? Sim, sim. E é por isso que a Castro Vale Odontologia tem a Prudêncio. Que legal. Há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Exatamente. Já tem um bom tempo, porque a gente sabe da importância, né? A importância, como o Bruno falou, da integridade do profissional de saúde, que nós precisamos, né, da gente, para a gente poder fazer o melhor para o nosso paciente. Isso. E também nem só os odontólogos, né, Bruno? Como você fala, também os profissionais da área da saúde, que também, principalmente os autônomos, né? Fala um pouquinho como que funciona o seguro em vida sobre a cobertura, né? Sobre os propósitos, né, dos autônomos, qual a importância? Legal demais. Assim, Ivone, exatamente isso. Profissionais da saúde, em geral, são autônomos, a maior parte das vezes, né? Não, é uma regra. Existem autônomos que não são da saúde, existem profissionais da saúde que não são autônomos também. Mas a maior parte das vezes são. E o autônomo, ele tem essa característica. Enquanto ele trabalha, ele gera receita, ele parou de trabalhar, ele para de ter, ele não tem nenhum tipo de garantia que vai manter a renda dele ali se ele não estiver trabalhando. Sim. Então, o propósito ele vem muito nesse sentido. Normalmente, a gente tem os nossos objetivos de longo prazo, objetivos financeiros, e que a gente trabalha para alcançá-los. Seja dar uma boa educação para os filhos, adquirir um imóvel, ter um bom lugar para morar, um bom futuro. E a gente vai trabalhando e conquistando isso aos poucos. Só que no meio do caminho pode acontecer alguns imprevistos que fogem totalmente do nosso controle, que afastam esses objetivos que a gente tem de longo prazo. Então, o seguro em vida ele vem justamente para garantir que vai ser alcançado essas metas, esses objetivos, que os filhos vão ser criados da melhor forma. Então, entra muito nessa parte do propósito, né, do longo prazo. Acho que é importantíssimo, é uma das bases do planejamento financeiro. A pessoa, principalmente sendo autônoma, ela tem que ter algum tipo de planejamento nesse sentido. Que é importante, né? Sim. Doutora Karine, me fala um pouquinho, você participou do nosso 16º aniversário do Instituto Pipoquinha, sempre aí como parceria com o Instituto, né? Qual que foi a sua visibilidade ali nos atendimentos ali no ônibus móveis,
o projeto está andando do Pipoquinha Sorridente, né? Isso, muito bom, Ivone. Na verdade, nós participamos, né, lá no 16º aniversário do Instituto Pipoquinha. Foi um dia realmente assim maravilhoso, onde que a gente teve equipe de todas as áreas, né, da área de saúde. Sim. Então, não só da saúde também, né, como a gente também teve a parte jurídica dos advogados, né, psicologia, médicos. Então, assim, foi uma coisa realmente que abrangeu todas as áreas, as atividades, né, econômicas. E é sempre um prazer enorme, né, a gente trabalhar com uma comunidade do Gama, né, onde que fica o Instituto. E foi muito bom a gente ter essa estrutura do ônibus, né? O ônibus móvel, que tem realmente assim, uma estrutura muito boa para a gente conseguir receber esses pacientes itinerantes, né? De forma itinerante. Sim. Obrigada mais uma vez, Ivone. Nada. Bruno, só para a gente encerrar aqui, só com uma pergunta rápida. Qual o valor da cobertura ideal para a minha situação? Para a situação de uma pessoa aleatória, né? Ótima pergunta, Ivone. O seguro, muitas vezes no Brasil, principalmente, por não ter tanta essa cultura, mesmo quem é do mercado de seguro, às vezes não consegue responder essa pergunta. Porque quando a gente entra para fazer esse cálculo, tem que ser algo muito personalizado. Cada realidade tem a sua particularidade, tem a sua distinção. Então, às vezes, uma pessoa ela depende 100% do trabalho. Se ela para de trabalhar, existem coberturas, por exemplo, que garantem a renda dela. Então, se ela tem uma renda, por exemplo, de 10 mil, a cobertura de um mês internado vai entrar com 10 mil. Nesse caso, uma cobertura de 10 mil é o ideal. Mas se, por exemplo, ela tivesse uma outra renda de um aluguel de 2 mil e só 8 mil ali da renda dela, que é o que de fato ela trabalha para ganhar. Então, nesse caso, a cobertura já poderia ser, por exemplo, 8 mil ao invés dos 10. Então, chegar nesse valor final é o grande desafio do nosso trabalho, que é entender a realidade de cada um e trazer isso de maneira mais consultiva, mais personalizada, para ser algo que não mexe tanto no orçamento da pessoa, mas que dá o amparo suficiente ali nos imprevistos. Bruno, fala suas redes sociais, aí onde as pessoas podem te encontrar e tirar mais dúvidas, né? E deixar uma frase de incentivo para as pessoas. Olha, de vamos impacto. Lá. Legal. Ó, minhas redes sociais, a principal delas hoje no Instagram, Bruno Vieira, _BHV, consegue encontrar lá. Eu sempre posto alguma coisa que é bem interessante sobre essa parte de seguros. E uma frase que eu costumo sempre falar e sempre trazer é com relação ao nosso futuro, né? Aonde que a gente quer chegar e o que a gente está fazendo para gerir riscos com relação a isso. Acho que esse é o principal ponto, né? Então a gente tem que cuidar dos riscos. Isso, doutora Karine. Fala suas redes sociais, uma palavra de impacto aí para os nossos assistidos ali. Então, a gente tem tanto no Instagram, né, Castro Vale Odontologia, como também nosso site institucional, que é, né, Castro Vale Odontologia também. E, na verdade, uma frase que eu quero falar é: faça a diferença na vida de alguém. Bom, gratidão, Bruno, gratidão, doutora Karine. Mais uma vez aí, obrigada pela parceria. Convido vocês a participar da nossa ação, que vai ser nesse sábado, dia 23, do Agosto Lilás, né? Que vai ser muito importante, focado nas mulheres, né? Vítimas muito de violências bom. domésticas aí. Obrigada. Obrigada, Ivone, mais uma vez. Obrigado.